The True Africa, eu sou Simone Spencer e este é o Limitless. Neste episódio falamos de agricultura e alterações climáticas. Durante a minha jornada ao campo, descobri que os agricultores desenvolveram as suas próprias técnicas para serem capazes de lidar com as mudanças do clima. Nos dias de hoje, a agricultura pode ser flexível. E foi para mim como magia. Bem-vindos ao Limitless, o podcast que faz perguntas pertinentes à África. Em cada episódio, colocamos uma questão pertinente aos africanos a 3 convidados. Estamos à procura de soluções africanas para problemas africanos. O podcast Limitless é financiado pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos da América e pela Fundação Sinfire. A agricultura emprega mais de 2/3 das pessoas que trabalham em África. Em geral, representa 1/3 da produção econômica de um país africano. Mas isto ainda não é suficiente. As Nações Unidas estimam que até 2050 será necessário alimentar mais de 2,3 mil milhões de pessoas. E tudo isto terá de ser feito à medida que as temperaturas em todo o mundo aumentam e os agricultores são afetados por condições meteorológicas extremas. Neste episódio falamos com alguns jovens empresários agrícolas que estão a enfrentar o desafio. Ghislaine Matieja Inkenmaye é diretora executiva da Mumita. Esta startup premiada ajuda os pequenos agricultores a produzir mais nos Camarões. Sou uma das cofundadoras da Mumita Holdings. Nós centramos-nos nos vegetais indígenas africanos. Não é uma colheita comercial, é cultivada por agricultores locais e geralmente não há processamento, quase não há dinheiro envolvido. Portanto, decidimos focar-nos nisso para trazer dinheiro. Nós trabalhamos com pequenos agricultores para os ajudar a processar e comercializar as colheitas. E quais foram alguns dos obstáculos que enfrentou até agora? Nós temos uma mentalidade de que os vegetais processados ou vegetais secos não são saudáveis. É assim que a comunidade pensa. Portanto, vamos ter de reeducar os consumidores em relação ao consumo de vegetais. Bem, especificamente sobre este tema da educação, quais são alguns dos estereótipos culturais com que se deparou ao tentar educar melhor estes consumidores africanos que está a servir? Essa é uma boa questão. Eu rio-me porque as pessoas respondem que podem colher os vegetais no seu quintal. Isso acontece nas comunidades rurais. Eles dizem: porquê é que hei de ir comprar vegetais ao supermercado quando posso ir ao meu quintal e apanhá-los? Mas quando falamos das comunidades urbanas, os vegetais nem sequer estão disponíveis. Então encontramos o obstáculo do apego tradicional aos vegetais serem colhidos no quintal, o dia-a-dia de uma mulher, levantar-se, ir ao quintal, colher os vegetais, cozinhar, para a mulher moderna que tem de trabalhar e precisa de vegetais preparados. Estas últimas são as pessoas que percebem os nossos produtos. Mas quando temos de reeducar os agricultores ou as mulheres ou os consumidores nas sociedades rurais, eles dizem: posso facilmente ter vegetais frescos, porque havia de ter vegetais processados, porque havia de ter vegetais desidratados, porque havia de ter vegetais congelados. Estes são alguns dos problemas que tivemos. Como é que está a pensar nos lucros e no empreendedorismo nesta luta contra as alterações climáticas? Muitas pessoas que abordaram este problema em África fizeram-no apenas numa perspectiva de resgate e de ajuda trazida de fora. O que é que definimos como alteração climática? As alterações climáticas são apenas uma alteração no padrão normal do meio ambiente. Pode ser a chuva, a temperatura, a umidade, e aqui em África, especialmente na África subsaariana, a agricultura é tão dependente da chuva. Tivemos alterações nos padrões das chuvas, algumas vezes aumentaram, tivemos secas, tivemos chuvas fortes, e isto causou uma perda na produtividade total dos agricultores, o que foi bastante complicado. Eu vejo o empreendedorismo na luta contra as alterações climáticas como uma ferramenta muito essencial. Vamos deixar de perceber a mudança climática ou a adaptação climática como vemos a ajuda humanitária, sempre trazida por outras pessoas. É engraçado que, durante a minha jornada ao campo, descobri que os agricultores desenvolveram as suas próprias técnicas para serem capazes de lidar com as mudanças do clima. Por exemplo, no caso dos que cultivam vegetais, eles usam redes mosquiteiras e põem-nas em volta dos seus quintais e cobrem tudo com essas redes. Isto, para eles, é como uma pequena estufa. Previne a chuva em excesso, previne o sol em excesso e previne os ataques exteriores.
Para eles, isto é uma solução de adaptação ao clima. Pode ir de volta ao laboratório de pesquisa e ver como se pode fazê-lo mais eficaz. Ao fim de contas, não faz sentido quando desenvolvemos soluções em escritórios e em laboratórios de pesquisa para depois as impormos aos agricultores, porque quando viramos as costas eles abandonam. Mas quando trabalhamos com os agricultores na quinta, percebemos a realidade deles, vemos as soluções deles, só temos de ser mais eficazes. Ensinar estes agricultores é o primeiro passo na luta contra as alterações climáticas. Nós treinamos-los, ajudamos-los a tornar a sua tecnologia mais eficaz e eles têm o sistema de irrigação alimentado a energia solar, que na verdade os ajuda a produzir mesmo quando as estações estão a mudar. Eles não sentem muita alteração, continuam a produzir e nós continuamos a comprar. E no fim de contas, todos ficam a ganhar. Eles ganham mais dinheiro e o negócio cresce. Guguleto Malango é uma jovem agricultora de hidroponia da África do Sul. É fundadora da quinta inteligente House Harvest, na província de Gauteng. Ela alimenta a sua comunidade local com verduras frescas e dá formação à população local em agricultura sustentável. Eis a nossa conversa. Está a dizer que a House Harvest é a casa de excelência da agricultura inteligente. O que é exatamente a agricultura inteligente? Quando pesquisamos por agricultura inteligente no Google, vemos uma série de dispositivos tecnológicos interessantes, como agricultura de precisão, drones, sensores, tratores autônomos, cordas, robótica e todas as coisas que são utilizadas para otimizar a produção agrícola. Mas quando falo de agricultura inteligente, estou essencialmente a dizer que estamos a englobar a tecnologia. Estamos a ser mais inteligentes em relação a ela. Estamos a trabalhar de forma mais inteligente, não necessariamente com mais afinco. Nos dias de hoje, a agricultura pode ser flexível. Podemos ter uma estufa com um sistema que funciona para nós. Podemos ir de férias e voltar e as plantas continuam bem. Podemos plantar no nosso quintal. A terra é um assunto tão sensível no meu país, a África do Sul. Por isso, se não tivermos a terra, isso não significa que não possamos ser agricultores. Portanto, é apenas este pensamento inteligente sobre como podemos maximizar e ainda produzir e fornecer alimentos frescos e saudáveis para as pessoas na era em que estamos. E agora quero ouvir um pouco sobre a vossa operação agrícola, a colheita doméstica e o seu aspecto como empresa. Fala-nos dessa trajetória. A minha trajetória começou essencialmente em 2018. Estou desempregada, estou em casa, estou a tentar perceber a que é que preciso de dedicar o meu tempo para me realizar, que me vai fazer feliz. E descobri a agricultura. Estou agora a fazer voluntariado porque não sei nada sobre agricultura, para além das imagens pitorescas do Pinterest. Mas, na verdade, não conhecia o negócio, porque ainda era muito jovem e cometi muitos erros de principiante, como acontece com qualquer agricultor da primeira geração que se dedica a um negócio. Mas aprendi muito. Decidi que, sabes que mais? Estou a acumular muitas dívidas. Deixe-me ir aprender sobre a aquaponia e ser paga por isso. E foi o que fiz. Trabalhei numa instalação de aquaponia e foi absolutamente fantástico. Apaixonei-me pela tecnologia e pela forma como a podemos utilizar para o bem que decidi que, bem, a colheita doméstica vai mudar. A colheita doméstica vai agora procurar formas de garantir que os alimentos chegarão a toda a gente. Com a agricultura inteligente, podemos levar a agricultura ao coração das pessoas. Podemos levar a agricultura às cidades urbanas, de onde a maioria de nós vem. Fiquei muito inspirada e mudei o meu modelo de negócio. E atualmente, a colheita doméstica é uma startup na minha cidade mineira de Witbank. Empregamos 3 pessoas e fornecemos folhas verdes frescas com peixe e tilápia. Fornecemos a restaurantes, a Airbnbs e à comunidade. E também acrescentamos um elemento de formação porque se trata de uma nova forma de agricultura. As pessoas são muito curiosas e também procuram novas competências. É aí que a House Harvest entra, na minha opinião. Angela Odero é diretora executiva e cofundadora do Real Fish Limited. A sua missão é promover a criação sustentável de peixes entre as mulheres e acabar com o comércio de sexo por peixe no Quênia. É uma conversa fascinante
A nossa jornalista Dimfa Lekko falou com ela. A piscicultura não é uma prática muito popular no Quênia. Conte-nos como entrou na piscicultura e como o mercado do país a tem recebido até agora. Eu sempre adorei agricultura, e este amor à agricultura foi o que me levou à aquacultura, quando vivia no Uganda há uns anos atrás. Eu sabia que eles tinham muito peixe e tive contacto com a aquacultura quando vivia lá. Era uma cultura muito importante no Uganda. Era algo novo na altura e foi para mim como magia, porque as pessoas estavam a produzir toneladas e toneladas de peixe num lugar muito pequeno, num ambiente controlado. A piscicultura continua a ser um setor dominado por homens e penso que o mesmo se pode dizer da agricultura como um todo, certo? Apesar das mulheres serem agricultoras proeminentes em África, nem sempre estão representadas. Poderia partilhar algumas ideias sobre o seu envolvimento neste projeto de pesca, em particular, e por que razão é tão significativo, especialmente sendo liderado por uma mulher? A Rio Fish dá relevo à importância de envolver as mulheres, e não só em determinadas partes do processo, mas logo desde a tomada de decisões até à implementação, porque acredito que elas são a base das atividades agrícolas em África. Portanto, ao dar relevo à participação significativa das mulheres aqui na Rio Fish, visamos aproveitar todo o potencial do setor das pescas, ao mesmo tempo que promovemos os direitos das mulheres e a sua capacitação económica. O impacto das alterações climáticas estão a fazer-se sentir cada vez mais em todo o continente. Poderia falar sobre a forma como estas afetam o seu trabalho como agricultora e por que é tão importante promover a sustentabilidade? Uma das coisas que tenho visto em temperaturas extremas, seja demasiado frio, muito tempo, mudanças de estação e depois secas que inevitavelmente trazem escassez de água ou cheias, estamos a cultivar peixe e o peixe vive na água. Portanto, quando não há água, isso causa transtorno nos ciclos de produção, vai diminuir os rendimentos e ameaçar os meios de subsistência, porque há menos peixe. Então há menos peixe para vender, portanto há menos peixe para comer. Como é que tem sido envolver as comunidades neste novo método de fazer as coisas? Como receberam esta educação sobre uma nova forma e mais sustentável de fazer este tipo de negócio? A comunidade tem tido reações variadas. Há aquelas pessoas que saltam logo para o barco e dizem bora lá fazer isto, mas há também a outra escola de pensamento que pensam que estamos só a inventar coisas que na realidade não existem e a tornar as suas vidas mais difíceis, menos caras, para nada. São reações contraditórias. Mas do que tenho visto, quando aparece alguém, especialmente das comunidades rurais, que acredita no que dizes, aplicam e veem o benefício, automaticamente tornam-se seus embaixadores, porque as pessoas estão mais inclinadas a ouvir aquilo que já viram do que apenas aquilo que lhes estão a dizer. Agora, Ângela, gostaríamos que passássemos a um elemento diferente da sua atividade, que também continua a ter uma perspectiva de género. Pode explicar melhor o termo sexo por peixe? Sexo por peixe refere-se a um problema socioeconómico prevalente na minha comunidade, em que na comunidade pesqueira mulheres vulneráveis são forçadas a trocar favores sexuais para terem acesso ao peixe pelos pescadores. Isto é exploração e perpetua a violência de género. Tradicionalmente, os papéis de género são muito claros. A cultura põe o fornecimento livre nas mãos dos homens e o processamento e venda nas mãos das mulheres. Mas em relação a alterações climáticas, o crescimento da população, métodos de pesca deficitários, especialmente pesca ilegal, não regulamentada ou não documentada, tudo isto resulta em escassez. O que se vê são pescadores predadores a obrigar estas mulheres a favores sexuais quando elas procuram fornecimento de peixe e elas ainda têm de pagar em dinheiro pelo peixe, então pagam pelo peixe em dinheiro e em género. Obrigada a todos os nossos convidados. Gostei muito de ouvir as voltas e reviravoltas dos seus percursos pessoais. Se gostou de ouvir, por favor avalie e recomende este episódio na Apple, Spotify ou na sua plataforma de podcast preferida. Para saber mais, visite www.trueafrica.co/limitless-ifnpt ou siga True Africa no Facebook e no Twitter. Tem estado a ouvir o Limitless. Eu sou a Simone Spencer. O podcast Limitless é uma produção da True Africa. Este podcast conta com o apoio do Departamento de Estado dos Estados Unidos da América e da Fundação Sinfire.